Alô, boa noite. Quem é que está por aí hoje? Boa noite, boa noite. Alô, alô, boa noite, pessoal. Como é que estão as coisas aí? Estão me ouvindo? Nossa mestra Rita Mai já está aí. Ah, que beleza. Muito bom, galera. Bem-vindos. Já vou chamar para ela não ficar ansiosa. Vamos ver se ela aceita o nosso convite, porque é uma celebridade, hein? Vivian, olha aqui. Oi, oi, oi! Se Deixa eu só não é ajeitar ela. aqui. Isso, ajeita aí pra você ficar linda, que hoje é seu dia Aceita, de brilhar. aceita, aceita. Ah, mas eu brilho todos os dias, né? É, mas hoje é brilhar na minha vida, né? Meu Deus, ai, tô nervosa. Por quê? Tá Ah, porque é nervosa? tua live, né? Puta honra. Que isso, gente. A honra é minha de ter pessoas assim com tanta experiência, com tanta história linda de vida para ajudar a gente a É, ajudar mas, é, as é, mas pessoas, é né? diferente, né? Oi, Maísa, a galera tá chegando. É diferente, né? Fazer uma live, ser convidada pelo seu mestre, né? Uma das pessoas que você mais admira, então Que coraçãozinho isso. tá. Só tem um pouquinho mais de dor, um pouquinho mais de estrada e só isso. Experiência tem você, Oi, Jeane. relacionamentos com problemas de sexualidade. Lindos! Ai, até a Jana tá Não... mandando Ah, beijo. tem plateia aí, eu também quero, vai, gente! Mas vem mundo, vem universo. Mais Vem gente aqui, mundo! uma galera Karina, entrando. boa noite. Galera tá chegando, olha que delícia, que delícia. Mandamos vários convites para a galera. Pessoal, como é que tá o som aí? Estão ouvindo? Estão vendo? O sinal tá legal? Imagem, quem Ajudem puder dar um aí. retorno. Adoro. Chay, olha só, a galera chegando em peso. Jean. O Anderson, até o Anderson tá aí. Ademir, é muita gente. Boa noite, galera. Boa noite para todo Ô, mundo. gente, olha só. Embaixo aqui, onde a gente escreve os comentários, tem um triângulozinho ali, um balãozinho. Chama a galera para vir, porque hoje nós vamos falar sobre sexo, Brasil. Qualidade, DMC e etc e tal. DMC, vamos mostrar um pouquinho o que a DMC faz, né? Não, Mostra pra gente. não só a DMC, né, amiga? Bom, deixa eu. Obrigada, Maísa. Olha, galera em peso aí, gostei de ver, hein? Oh, você Oi, foi, hein? Angélica. Bom, a gente tem pouco Tatinha. tempo, né? Bora lá. Sabe que o Instagram, ele tem essa coisinha de deixar a gente falar só uma hora, e a gente, quando começa a E falar, é um não negócio tem louco. parada. Bom, Ó, inicialmente eu gostaria de te agradecer muitíssimo, muitíssimo mesmo, por participar aí da nossa live, porque sabe que a nossa meta é libertar as pessoas através do autoconhecimento, dar às pessoas de novo para elas, né, aquilo que tomaram delas, né? Que é o seu autopoder, a sua autocapacidade de se olhar, de se ver, de se reconhecer e de ser feliz, né? Então eu te convido porque você é uma pessoa que é extremamente vivenciada e você mexe com relacionamentos, né? Essa tua área de foco e junto com isso as questões de sexualidade. E a gente pensou numa coisa de conversar com as pessoas sobre de que forma os problemas, né, de relacionamento do casal pode interferir, né, na sexualidade e também se manifestar através de doenças físicas ginecológicas, né? Então, todo mundo já me conhece, eu sou o Carlos Ribeiro, um louco em busca de respostas e tentar deixar alguma coisinha para as pessoas no mundo.
E eu queria passar para você a palavra para que você se apresente. A live é sua e a gente vai discutindo de acordo com a demanda que a gente tá. Muito obrigado mais uma vez aí, uma honra por ter você aí com a gente. Muito boa noite, gente! Aí, tudo bem com vocês? É exatamente assim que eu falo nas minhas lives, nos meus vídeos, em todo o meu conteúdo aqui no Instagram. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, bem pouquinho, porque minha história é bem longa, né? Então, eu vou contar um pouquinho só para a gente conectar aí com esse papo do relacionamento e da sexualidade, né? Eu trabalho com a mentoria de relacionamento há 2 anos. E por que eu faço isso? Eu fiquei casada por 17 anos. Eu sempre vivi dentro de um relacionamento desde que eu me conheço por gente. Eu nunca fiquei sozinha, né? Sempre estava dentro de um relacionamento. Mas eu tinha relacionamentos muito conflitados, né? Nesse meu último relacionamento, penúltimo, sei lá. Nesse meu último relacionamento, foram 17 anos, houve muita traição, muito problema sexual, apesar de, assim, ele ser uma pessoa bem resolvida nessa área e eu me achar também bem resolvida nessa área. Nosso relacionamento foi bem complicado, né? Na época, nem eu e nem ele sabíamos desses problemas que a gente tinha, né? Hoje nós somos grandes amigos, mas na época foi muito sofrido esse relacionamento e há 2 anos e meio atrás caiu uma ficha na minha cabeça que eu entendi que eu precisava assumir a minha vida. Eu não tinha controle sobre a minha vida e eu estava com 37 anos e não tinha realizado nenhum sonho, não tinha feito nada por mim. Minha vida era totalmente ligada a outra pessoa. Então eu vivia e dedicava a minha vida sempre a uma outra pessoa. Era família, amigos, parceiros e aí em diante. Então há 2 anos e meio atrás eu caí nessa realidade, me separei, fui cuidar de mim, fui cuidar do meu corpo, fui cuidar da minha mente. Foi quando eu entrei no mundo do autoconhecimento e eu comecei a entender tudo o que acontecia na minha vida. Nesses 2 anos foram 2 anos de muito estudo, todos os finais de semana dentro de uma sala de treinamento e eu comecei a entender a vida como ela é de verdade. Então hoje eu falo sobre relacionamento, eu falo sobre verdade de pessoas, sobre doenças físicas e o que eu trato são as emoções. Eu fiz a hipnoterapia com o Dr. Carlos, fiz o DMC com o Dr. Carlos, que eu falo assim que se eu pudesse indicar uma coisa para as pessoas, eu indicaria realmente o DMC, que foi um divisor de águas na minha vida, porque dentro do DMC eu pude entender tudo o que acontecia na minha vida. Eu consegui entender quem sou eu de verdade, aceitar a Renata de verdade, né? Eu falo todos os dias sobre isso. Então, olhar para mim, aceitar os meus valores, a minha integridade, os meus sentimentos, as minhas emoções verdadeiras, como eu tenho na minha essência. Ao longo da minha vida, eu vivi completamente contra tudo isso. Então, eu tinha sérios problemas de saúde. Eu tinha gastrite, sinusite, renite, problemas sexuais de todas as formas que vocês possam imaginar. E eu entendi que eu era completamente infeliz como mulher na vida de relacionamento e sexualmente falando. E por isso que eu falo sobre isso, porque eu fui entender, e não entender só estudar, mas sim me entender, trazer tudo que eu aprendi para a minha própria vida. Eu falo que eu sou o meu maior case, né? Que eu testo tudo em mim, eu faço tudo em mim para depois fazer em outras pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu. No final do ano, em novembro, eu falo que eu sou a primeira turma no mundo formada pelo Dr. Carlos no DMC. E lá no DMC eu me reconheci verdadeiramente. Eu me reconheci como mulher, eu me reconheci como ser humano. Eu entendi qual é o meu propósito verdadeiro aqui na Terra, ou nesse planeta, ou nesse estado. E foi muito legal, porque lá eu consegui entender principalmente a parte de relacionamento e sexual. Eu tinha vários problemas de saúde, inclusive na parte sexual, mas eu vivia de aparência. Eu mostrava para os outros, tanto é que todas as pessoas falavam assim, mas vocês fazem um casal incrível, maravilhoso, como assim?
E lá eu entendi que era tudo uma grande mentira, era uma grande mentira que eu mesma contava para mim, e ele também, e todas as pessoas, e todos os relacionamentos. Eu entendi que 99% das pessoas vivem de aparência, 99% das pessoas se enganam com aquilo, com aquela, que eu falo assim, as pessoas se enganam com a historinha mentirosa que ela conta da própria vida. Levando tudo isso para a vida sexual. Eu tinha todos os problemas, as mulheres vão me entender perfeitamente. Eu era completamente infeliz sexualmente. E eu entendi que o meu relacionamento só aconteceu tudo o que aconteceu porque eu permiti, porque no meu subconsciente era graças a Deus que ele arrumasse outras mulheres para não precisar fazer comigo aquilo que eu não queria. Porque eu não queria me relacionar sexualmente com a pessoa que eu tava. E isso não tem nada a ver com a pessoa, tá, gente? Não vamos punir as pessoas. Isso tem a ver comigo, a minha Olha que criação, a aí, minha... até a Lê veio hoje. Você conseguiu trazer Ale, a Lê? maravilhosa! Ale, que amo Nossa, tanto. Taninha, linda. Desculpa, foi emoção. Imagina, imagina, eu sei. Ale causa emoção mesmo, eu também. Lê, Sandra, É, Então eu entendi que tudo que acontecia comigo, ah, maravilhosa, tudo que acontecia comigo era uma programação que eu tinha na minha mente. Então, desde muito pequenininha, aconteceu muitas coisas na minha vida que me levaram a ter a mentalidade que eu tive ao longo desses 40 anos, porque hoje eu tenho 40 anos. Então, eu entendi principalmente tudo isso e entendi que todas as vezes que eu fazia sexo, não querendo fazer sexo, eu estava me agredindo, eu estava sendo abusada. Meu subconsciente entendia isso. E como que ele respondia? O sexo gerava muita dor, muito desconforto. Eu tinha vários problemas como candidíase, corrimentos, coceiras, e eu sempre estava tomando um tipo de antibiótico. Então, aí é só na parte sexual, mas eu entendi como um todo. Eu tinha problema de garganta, eu tinha muita dor de cabeça, eu tinha gastrite, essas coisas todas. E eu comecei a entender essa parte sexual. E aí eu já mentorava relacionamento, eu já falava sobre relacionamento. E aí eu comecei a usar o DMC dentro dos meus atendimentos. Então, hoje é muito fácil para mim entender que a pessoa, quando ela tem esses problemas, principalmente na área sexual, casada, eu sei exatamente como é, porque foi comigo. Eu estudei e presenciei e vivenciei tudo isso comigo. Então fica mais fácil. Aí a gente pega tudo que nós estudamos, tudo que foi passado para a gente, porque como eu falei, né, DMC realmente é um divisor de água. Só que faz todo o sentido. Não é só a matéria, não é só o que você pega, o que você vê, mas sim o que você sente em você. O DMC não é só um negócio que você vai lá, estuda e aplica com os seus clientes, mas sim aplica com você mesmo. Isso eu estou falando com minha experiência. Eu uso DMC a todo momento, em todos os lugares, e principalmente nessa área, porque como eu trabalho muito com relacionamento, então é bem pontual as coisas que eu consigo identificar nisso. E esse é um pouquinho da minha história. legal, legal. E o que é importante disso tudo, né, Lê? A Rê, gente sempre bate. O Rê, desculpa. Ó. Ale. Eu vi a mensagem e acabei falando aqui. Mas o que é importante disso tudo é as pessoas lembrarem que a natureza não deu saltos, né? A gente continua sendo animal, né? E não tem como dissociar o animal e tudo aquilo que o animal precisou de fazer em termos de evolução até chegar a gente, e a gente simplesmente separar isso. Então, o grande pecado hoje da área da saúde é não voltar a integralizar o ser humano como uma estrutura única. A gente não pode separar corpo, mente, cérebro e espírito. A gente é um ser todo integral, né? Então, a sexualidade ela tem muito a ver com emoções. E se a gente tem algum problema relacionado às nossas emoções, é claro que isso de alguma forma vai se manifestar no corpo físico, né? Então, uma das coisas que eu vejo muito frequente nos meus pacientes com problemas de sexualidade é a questão inicialmente do território, né? A gente tem que lembrar que a gente é animal.
né? E o animal na vida ele tem três funções básicas: ou é fugir do perigo, né? Ou Sim. lutar para conseguir o seu alimento, ou se reproduzir. Isso é fisiológico. E na natureza, nenhuma fêmea transa com qualquer macho, né? O macho precisa ser o lobo alfa, né? Ele precisa ser aquele ser que vai trazer tanto a estrutura de segurança para o ninho, como aquele que é o mais competente para que gere uma prole que seja a prole mais eficiente, que sobreviva por um maior tempo. Então, esses são conceitos básicos de neurociência e de fisiologia do funcionamento cerebral que as pessoas acabam desconsiderando, né? Então, a gente vê grandes problemas em sexualidade, primeiro que a gente percebe uma grande desordem em relação àquela questão que a gente fala muito na constelação familiar, de onde você está na relação, né? Eu queria mesmo estar casado com esse homem, eu queria mesmo que esse pênis, né, ele entrasse na minha vagina. É esse homem realmente que eu quero que seja o pai dos meus filhos, né? Então, isso tudo precisa ser olhado por uma percepção mais ampla para que a gente consiga resolver um monte de problemas, né? E a gente vê com muita frequência mulheres com problemas de infecção de urina, de repetição, mulheres que não conseguem engravidar, fazem um monte de exames, e os exames todos normais, espermograma, etc e tal, e não conseguem achar uma causa. A gente vê mulheres com candidíase, como você falou aí, com infecções de repetição, com rinite, com fibromialgia, e isso tudo interfere muito no funcionamento do nosso corpo, né? E eu queria que você falasse, Rê, da sua experiência aí com os seus mentorados, como é que funciona isso? Quais são as patologias mais frequentes que as mulheres aí reclamam para você? E quais são as Tá. associações que você conseguiu fazer aí nesse teu caminho? Antes disso, eu vou pontuar uma coisa que você falou da gravidez, né? Eu tentei engravidar por muitos anos. Olha só, uma história muito legal. Tem muita gente conhecida aí que acompanhou essa fase da minha vida. E eu não tinha nada. A minha médica falava que eu era até perfeita demais. Mas hoje, depois de tudo isso que eu passei, depois do DMC e outras formações que eu tenho, eu entendi. Eu sempre falei assim, eu só vou ter filho com o pai do meu filho. Então, eu mandei esse comando para o meu subconsciente. E eu podia tentar ter filho de qualquer forma que jamais eu iria ter. Tanto que eu não tive. O meu ex-marido tem 3 filhos lindos, maravilhosos. E isso é muito legal, porque hoje eu entendo que quando a mulher manda esse comando para o subconsciente dela, ou se ela não está encaixado na vida familiar dela, e se ela não quer, a não ser que tenha um outro tipo de comando ali, né, que realmente o que acontece, se ela tem esse pensamento fixo, não adianta tentar. Então, o que eu vejo muito, eu tenho 2 clientes, né, nesse ponto aí de fazer inseminação, disso, daquilo. Eu tô até com uma que eu consegui resolver o problema dela em uma sessão. Nem entrei em hipnose com ela, só em uma sessão de mentoria eu consegui resolver o problema dela. Por quê? Ela quer muito engravidar, ela já tomou hormônios, ela já fez inseminação e não consegue engravidar. Na primeira sessão eu consegui identificar que o problema dela era esse comando que ela mandava para a cabeça dela de que o mundo está muito perigoso, a minha família só briga e o meu marido está instável no trabalho. Para ela, família é estabilidade financeira e de harmonia, que são 2 coisas muito, muito, muito importantes na essência dela, que ela não tinha. Então, quando você tira o foco da sua mente, quando você decodifica essas ações, a pessoa já relaxa e aí acontece. Né? Então, assim, na parte sexual com as minhas clientes, tanto mulheres quanto homens, o que eu identifico é exatamente isso. A pessoa acostuma-se a estar dentro de um relacionamento. Não que ela ame a pessoa, não que ela admire, mas ela está acostumada, mas a vida sexual dela é muito, muito, muito ruim. Então eu vou lá, faço a decodificação, entendo o processo,
Na DMC a gente tem um processinho que a gente, né, segue um caminhozinho para identificar e decodificar os problemas da pessoa emocionais e começa a tratar ali. Então é exatamente isso que acontece. Eu faço a leitura dela, mostro para ela, fez sentido dentro da mente dela, o problema é resolvido. E assim, eu tenho casos de pessoas ter problema sexual dentro do casamento que resolve de uma semana para outra. Já começa a ficar confortável, ela já começa a não ter mais a imunidade baixa. Então, isso é o muito legal, muito interessante de ver, porque é muito rápido. Então, às vezes, você está conversando com a pessoa, você vai decodificando, você vai usando o DMC com ela, já vai fazendo sentido, ela já vai mudando de estado, o fisiológico dela já vai mudando, ela já vai esquentando. Então, isso é muito maravilhoso, né? Eu falo que quando você consegue dar essa clareza instantânea para a pessoa, ela volta para dentro dela, ela faz uma viagem e ela já resolve isso dentro da mente dela. Então, esses são alguns casos que eu tenho, assim, que são casos recorrentes, né? Da pessoa realmente ter esse problema sexual, de não ter libido, de ter vários problemas, os corrimentos, as coceiras, esse desconforto de sempre estar escrava no antibiótico, né? Então, quase todos os meus casos de mentoria, realmente elas não utilizam mais medicamentos, principalmente nessa área, porque começa a fazer sentido dentro dela, dentro da mente, dentro do corpo, e aí vai. Com certeza. As pessoas costumam não ter nem noção, nem consciência do corpo, né, Rê? Isso, A gente exatamente. é tão criado em viver no mundo externo, né, no mundo dos 5 órgãos e sentidos, da captação de fora para dentro, de ter que mostrar alguma coisa que a gente não é ensinado que cada partezinha do nosso corpo tem uma função biológica. Né? A natureza não gastou quase 3,5 bilhões de anos no teste do que seria o melhor à toa. Né? Então, se a gente tem um sistema reprodutor, isso significa que todo conflito, ou tudo aquilo que a gente tem no nosso sistema reprodutor, ele tem algum conflito em relação à sexualidade, né? Porque o sexo, ele se dá da penetração do pênis na vagina. Sim. É isso que dá, né? Então, por que hoje muitas mulheres têm, por exemplo, lesões de colo de útero? Né? O colo de útero é onde recebe diretamente o pênis. É ali que o pênis, junto com o esmegma, faz com que você reconheça a quem você pertence, a que clã você pertence, a que tribo você pertence. Então as pessoas hoje estão naquela do sexo pelo Casual. sexo casual, e eles não entendem que toda vez que você está sendo penetrado ou penetrando alguém, o seu cérebro ele está funcionando a 40 milhões de bits por segundo, entendendo tudo aquilo que está sendo relacionado e tudo aquilo que está acontecendo ali naquele momento, né? E na natureza não existe o sexo por acaso, né? Eu não estou aqui criticando o sexo, galera, pelo amor de Deus. Não, de Não é forma nada alguma. disso. Não é nada O que eu estou disso. falando é sexo com consciência, né? Porque quando você é penetrado por um pênis ou você penetra alguém, automaticamente ali estão tendo trocas. O teu cérebro ele está ali com o objetivo de eu vou reproduzir ou não vou reproduzir. Porque a emoção primária do ser humano, lá do tronco cerebral, ou é lutar ou fugir, ou é se alimentar, ou é se reproduzir, porque isso é vital para a nossa vida, né? Então, o sexo ele foi criado inicialmente com o objetivo da reprodução. Então, é por isso que a mulher tem lá o útero, tem as trompas, tem o ovário, e cada órgão desse tem uma função específica. Então, a nova medicina germânica esclarece muito bem qual é a função de cada órgão desse e para que isso funciona. Só que as pessoas esquecem disso, né? E falam, olha, Isso. vamos aí, o importante é curtir a vida. E aí se coloca numa questão de um prazer momentâneo, e muitas vezes esse prazer momentâneo vai gerar no cérebro da pessoa um conflito. Um Porque conflito. esse cara que eu estou transando é um lobo alfa, ele vai ficar comigo, ele vai me abandonar. E isso cria uma ansiedade, isso cria um monte de problemas, e a gente acaba, de alguma forma, interferindo no corpo. Isso. Então, eu queria que você contasse aí como é que é com as suas clientes,
essa percepção de ter relações sexuais no Casual. âmbito casual e até mesmo dentro de um relacionamento cuja a relação com o parceiro não está muito Não legal. tá legal, tá. Antes do DMC, eu não tinha muito essa noção, né, do sexo casual. Tanto é que, tipo assim, eu até apoiava uma questão de traição, mas eu entendi lá também que era o meu próprio processo, né? A questão da traição. Como eu venho de relacionamentos de traição, e em determinado momento eu permiti no meu subconsciente que era uma coisa que era legal. E lá dentro do DMC, eu, Renata, a minha percepção pessoal foi que eu estava agindo completamente sobre as coisas que eu permitia. E como é que eu trabalho isso? Né, eu tenho algumas clientes solteiras, tenho clientes casadas de tempo e tenho clientes casadas novas, né? Tanto homem quanto mulher. As solteiras, né, que estão aí no sexo casual, o que eu trabalho com elas não é que elas não tenham que ter o sexo casual. E tudo bem ter o sexo casual. Mas você precisa saber com quem você tá. Que tipo de energia essa pessoa quer, o que você quer com essa pessoa e deixar claro para você, deixar claro para tua cabeça que aquilo ali é só um sexo casual e que amanhã a gente não vai conversar. Porque se eu vou nesse sexo casual com essa muito forte, sem saber o que é, o meu subconsciente vai entender que ele é meu macho alfa e que eu quero esse homem para mim ou essa mulher para mim, e que eu vou batalhar por esse relacionamento. Aí no outro dia a pessoa não liga, não te dá retorno, aí a gente se frustra, aí vai bater na carência, na rejeição, e aí vira esse monte de sentimentos bagunçados. Né? Então eu trabalho nas mulheres solteiras, né, nas pessoas solteiras, a intenção, qual é a sugestão que você dá para o seu subconsciente na hora de ter esse sexo casual? É isso, é mais ou menos isso que eu faço. Nas mulheres que estão casadas e têm problema sexual, é fazer ela reconhecer o ambiente dela, o ambiente familiar. Porque o que acontece é que hoje os casamentos são muito superficiais, né? É uma grande mentira, é muita traição, as pessoas se impõem muito para as outras sem se respeitar e sem entender qual é o lugar dela. Então, no DMC eu trabalho o quê? Eu trabalho um pouquinho constelação com elas e grade familiar, que é um negócio sensacional. Porque todo mundo tem o seu lugar correto. Então, quando você indica para as pessoas qual é o lugar dela dentro dessa família, ela começa a entender que nem todas as ações que ela está tomando é dela, e sim é das outras pessoas. Então, eu faço esse trabalho de dividir o trabalho das pessoas dentro do ambiente familiar dela. Eu trabalho a cadeia familiar e começo a colocar as pessoas no lugar certo. Automaticamente, tudo começa a se organizar, a se equilibrar. Grade familiar seria a lei da ordem? Eu não sei, Carlos, é? Não, grade familiar é onde você nasceu, né? Se você é o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Isso. E a ordem é onde você pertence, né? Isso, Tá na isso. ordem, pai, mãe, filhos, nessa sequência. É. Tá? E eu trabalho isso dentro de todas as pessoas no ambiente familiar dela. E aí começa a fazer sentido, ela começa, né, se é o primeiro filho, se ela é a primeira filha, eu coloco ela para fazer o papel de primeira filha e nada mais, não é filha da mãe, não é mãe da mãe, mãe do pai, irmã mais nova, eu coloco ela para fazer o papel dela. Então, automaticamente, isso se equilibra nela por inteiro e reverberando isso, inclusive na parte sexual dela, né? Com o marido, fazendo que ela entregue para o marido o papel do marido e não ela ser o macho alfa da casa. Isso é muito importante, né? Depende da lateralidade, é claro. Mas Aí são várias ferramentas, né? É isso aí. Olha, sua mentoria é maravilhosa, olha aí. Ah, Mas obrigada, o que Maísa. é importante nessa questão que você lançou aí da constelação e da sexualidade, Rê, que é importante as pessoas entenderem, é que elas olhem sempre para o pai e para a mãe. A gente tem uma obrigação de antes
de se relacionar com alguém, ou se você já está num relacionamento, que você olhe para o seu pai ou para sua mãe. Então, no caso das Exatamente. meninas, o que é importante? A gente tem que estar na neutralidade, no equilíbrio da nossa relação com os nossos pais. Porque se a gente não tiver, a gente está em duas posições. Ou a gente está naquela posição do que o meu pai é o super-herói, ele é o super-homem, ele é um homem fantástico, maravilhoso, eu amo meu pai, eu adoro meu pai. E nesse caso, galera, isso é muito perigoso, porque provavelmente você nunca vai ter um homem que chegue à altura dos seus pais, ou do seu pai. Então isso é um grande problema, porque o teu pai, ele se torna uma pessoa tão idealizada, um ser tão perfeito, que você não vai ser capaz de dar o lugar para o seu homem. Então você vai escolher esse homem e você vai estar o tempo todo falando para ele: ah, mas o meu pai não é assim. Ah, mas o meu pai faria de outra forma. Ah, mas o meu pai isso, aquilo outro. Então, com certeza, você vai estar numa relação de desnivelamento com o seu relacionamento e, com certeza, você pode ter problemas de sexualidade grande, porque Grande. subconscientemente você não pode dar para dois homens ao mesmo tempo. Ou você está ligado ao teu pai e subconscientemente ele é aquele que vai te cobrir, porque ele é o teu ídolo, o teu homem ideal, ou você vai dar para o seu marido, que é a pessoa que vai poder te cobrir. E a outra possibilidade é você considerar o teu pai um cara tão merda que você vai acabar repetindo um padrão e continuando a achar homens que vão te maltratar, homens que vão te fazer mal, homens que vão te abandonar, te trair, etc, etc e tal. E dessa forma também você pode vir a ter problemas de sexualidade, porque você transando com esse homem, você pode até conscientemente morrer de tesão, mas lá dentro a informação que está é que esse homem também não presta. Então a gente precisa muito, gente, olhar para os nossos pais. E a mesma coisa o homem em relação à mãe. A mulher. Então, se você tiver casado com seu pai, ou homem, se você tiver casado com a sua mãe, não tem lugar para outra pessoa nesse espaço. Então, a postura é justamente você se colocar na neutralidade, na ordem. Você precisa enxergar e falar: papai, eu te amo, mas você é meu pai. Mamãe, eu te amo, mas você é minha mãe. E você precisa, com certeza, olhar para a pessoa com quem você está de uma forma que seja uma forma libertadora. Uma forma em que você não coloque nelas expectativas que você carrega dentro de você. E isso é um pouco complicado, porque a gente é programado para isso. Né? Ixi, caiu aí a... Tá ouvindo? Voltei. Voltou. Então, é importante que a gente olhe muito para isso, né? E isso que você falou também, Rê, da gente dar o espaço do nosso marido, dar o espaço para as pessoas. Porque algumas pessoas conseguem conquistar o seu território, outras não. Então, é muito importante que, dentro do contexto da sexualidade, você consiga olhar para o seu parceiro e perceber quais são as necessidades do seu parceiro. Né? Porque, lembra, a gente tem que estar no equilíbrio. Se você é um doador que está dando o tempo todo, você está humilhando essa pessoa que está recebendo. Então, olha para o seu parceiro com carinho, receba aquilo que a pessoa tem para te dar da forma que é a melhor forma que ela tem para dar. E as pessoas confundem muito isso, né? E joga no outro, Rê, a esperança de que ela tem que te fazer feliz. Então, eu acho que você deve ver muito isso aí no seu dia a dia. Muito. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como que é aquela coisa de a pessoa tem que me fazer feliz, ela tem que me dar presente, tem que me dar rosas, etc, etc, etc e tal. Ou seja, eu não sou uma pessoa capaz de viver comigo mesmo, então eu jogo nas perspectivas e de que forma isso interfere na relação da sexualidade. É a desvalorização, né? Eu jogo a minha felicidade na mão do outro, eu me desvalorizo porque eu não sou capaz de me fazer feliz e eu jogo toda essa responsabilidade numa outra pessoa que não tem a mesma mentalidade que a minha, a mesma vivência que a minha, a mesma criação que a minha, né? Isso é um processo muito, muito legal, né? Porque
é normal as pessoas entregarem a vida delas de bandeja para o outro tomar conta. Eu sou a prova viva disso. Eu entreguei a minha vida para outra pessoa fazer o que ela quisesse. E ela fez. Ela fez o que ela podia fazer com a reprogramação mental que ela tinha. Então, se ela me traiu, foi porque eu permiti, porque eu me entreguei para que ele fizesse o que fizesse. Então, ele tinha isso na mentalidade dele, na criação dele, nas dores dele, e ele tinha que buscar coisas que não era o que verdadeiramente eu queria. Então, além de eu tratar isso em mim, eu trato isso todos os dias. Eu tenho alguns casos muito legais que, na ausência do pai ou da mãe, né, o irmão do meio, o irmão mais novo, pega o irmão mais velho como autoridade. E aí, ele vive uma vida inteira brigando com o irmão, porque ele tem uma certa inveja, porque ele quer ser o irmão ou a irmã, ou ele quer trazer para o relacionamento dele. Então, as pessoas buscam pessoas parecidas. Aí você vai fazer a decodificação e não encontra o perfil com o pai e com a mãe. Aí você faz a grade familiar e você encontra aquilo que ela está procurando, o perfil que ela está procurando no irmão mais velho, que foi a pessoa que foi a autoridade na vida dela, né? O que eu costumo dizer, Carlos, é que assim, todos os nossos problemas de hoje nós adquirimos quando criança. Tudo que eu aprendi a primeira vez foi com os meus pais, meus irmãos mais velhos, com os meus tios. Então, eu vinculo aquele sentimento àquelas pessoas. E eu vou crescendo e as coisas vão se empilhando e vão virando conflitos de todas as formas. Então, aí, geralmente a mulher fala assim, nossa, mas eu tenho um dedo podre para relacionamento. Mas é que eu não estou buscando um relacionamento para mim. Eu estou buscando um relacionamento para os meus pais, para os meus irmãos. Então, eu estou fazendo esse vínculo no relacionamento. Aí, o que eu trabalho bastante, né, e principalmente usando muito a DMC, é fazer com que ela se autoconheça. Porque ela tem que saber quem é ela, independente dessas emoções que ela carrega que não são delas, que está na programação mental dela, que é do pai, do irmão, da mãe, né? Eu tenho casos de que filhas não conhecem o pai, né? Que o pai abandonou. Aí a pessoa vem, não, mas eu não tenho vínculo nem com meu pai, eu nem conheço meu pai. E é uma busca incessante atrás do pai. Relacionamento atrás de relacionamento, atrás de relacionamento. E aí faz terapia, faz tratamento e não entende por quê. Porque eu não conheço meu pai. Eu estou buscando uma coisa que eu não sei. Então, os meus relacionamentos são relacionamentos frustrantes, por quê? Porque é uma busca que eu não sei o que é. E aí a gente entra na parte do autoconhecimento dela, de saber quem é ela, do que ela gosta, de que perfil ela gosta. Realmente ela gosta de sexo, ela não gosta de sexo, ela gosta desse perfil, não gosta desse perfil. E essa parte é muito, muito interessante, porque né, hoje eu estava estudando um pouquinho sobre isso, da parte da sexualidade, e lá está que 99% das mulheres têm problemas sexuais e 80% das mulheres no mundo nunca chegaram num orgasmo. Então, tem muita mulher vivendo de mentira. Tem muita mulher transando e nem sabe o que ela está sentindo. E isso é muito ruim, porque eu tenho clientes de todas as idades, eu tenho a minha cliente mais velha, tem 67 anos. E agora, final do ano passado, ela entrou no relacionamento e pela primeira vez ela entendeu o que é um orgasmo. Então, a gente está perdido, a gente não sabe quem é, o que faz, e vive num estresse, numa loucura da vida, e não se coloca em presença, não se reconhece no mundo. Então, isso gera muitos conflitos. Então, quando eu tenho um problema sexual, um problema no relacionamento, eu tenho que ligar minha lanterna aí de aviso de que alguma coisa está acontecendo e realmente procurar ajuda. É isso aí. E assim, o corpo fala, né? O corpo nada mais é do que uma representação da nossa alma, né? Então, as pessoas esquecem, e é muito fácil isso, né, Rê? Você decodificar isso, porque é só você dar um sentido biológico para cada órgão. Então, por exemplo, tem um monte de mulher que tem cólicas menstruais terríveis, né? Aí você fala, poxa, mas será que uma zebra
Ou uma leoa tem cólica menstrual, né? E aí as pessoas precisam de parar para imaginar. O que significa menstruação? Significa nada mais, nada menos de que, mais uma vez, eu não consegui engravidar. A pessoa pode ter uma Frustração. necessidade fantástica e uma loucura de precisar ser mãe, ter uma estrutura familiar. Então, os órgãos, eles falam, porque o útero também tem a função de ser a nossa primeira casa. Né? Todo mundo viveu dentro de um útero. Então, arcaicamente, a gente sabe que o útero é onde a gente vive. Então, miônitos menstruais, isso tudo está relacionado com conflitos ou de ninho ou de não poder gerar uma criança. Então, o nosso corpo, ele é fantástico. Se a gente parar para analisar isso, a gente vai conseguir entender onde estão as nossas dores. Agora, a gente precisa fazer o caminho para dentro, galera. Não fica achando que eu, a Rê, qualquer médico, psicólogo, psiquiatra vai achar a solução para você. Não! A gente faz a decodificação, a gente usa a decodificação da mente, hipnoterapia, PNL, o que for, para ajudar vocês a ressignificar o problema, mas vocês precisam de olhar para dentro de vocês. Chega de ficar vivendo uma historinha, porque, cara, não tem chance da gente ser feliz se a gente não reconhecer as nossas dores. O nosso corpo grita. Agora, a gente ouve ou não. Inclusive, o Dr. Hammer, ele começou os estudos da nova medicina germânica depois da perda de um filho. Depois da perda do filho dele, o Dirk Hammer, ele fez um câncer de testículo. Ora, é o testículo que produz espermatozoide. É lá que produz espermatozoide. Então, poxa, se eu perdi um filho, o que a natureza vai fazer comigo? Vai fazer, produz mais espermatozoide porque você precisa recuperar essa perda que você teve. Então, se a gente conseguir olhar para dentro da nossa sexualidade, a gente consegue entender o que está associado. Homens com ejaculação precoce. Por que na natureza um animal precisa ter ejaculação precoce? Né? Porque se o lobo alfa, né, te pegar, né, transando com uma fêmea dele, ele vai te matar. Então eu preciso ser rápido. Porque se eu não for rápido, eu vou me lascar. Então vamos começar a olhar o que o nosso corpo está dizendo para a gente. Porque o sentido biológico disso tudo é arranjar sempre uma solução de adaptação. Exatamente. E a dor, ela só vem se a gente não consegue olhar para dentro da gente mesmo. Porque tudo é uma questão de como a gente dá o significado para as coisas. Olha, toda fêmea na natureza entra na menopausa. Toda fêmea na natureza chega uma hora em que ela fala, opa, eu não sou mais a loba alfa, eu preciso ceder o meu lugar. E nem por isso ela tem calafrios, vive desgraçadamente tendo crise de menopausa, tendo que repor hormônio. Então, o que está acontecendo no meu processo de envelhecimento? Eu estou aceitando isso? Eu tenho meu território, deixei de ter, fui trocada por uma menina mais nova. O que está acontecendo que está fazendo com que meu corpo exploda diante de uma manifestação física? Então, eu vejo muito isso no meu consultório, eu acho que você também deve ver. Sim, sim. O que você acha e percebe dessas coisas que acontecem aqui? Essa parte aí do masculino, né? Eu tenho muitos clientes que os pais estão passando por esse problema. Aí você começa a conversar, aí você pergunta, mas então, seu pai parou de dirigir? Você tirou isso do seu pai? Deixa ele fazer. Vai tirando devagar. Aí os pais envelhecem, a gente quer tirar tudo de uma vez dele. Né? E o que acontece é que ele vai ter esses problemas. Por quê? Porque eu perdi o meu território. Então, eu perdi, eu não sou mais o macho alfa e aquilo é muito rápido, muito drástico, eu não estou olhando para isso. Então, fazer com que eles olhem com mais leveza para isso e entender que é um processo da vida, o tempo vai passar, cada tempo é tempo de fazer uma coisa. Mas a gente com essa vida tão estressante, tão apressada, a gente não consegue ter um olhar sistêmico com as pessoas que estão à nossa volta, né? Tanto com os mais velhos quanto com os mais novos, né? Falar que uma criança de 3, 4 anos já tem 3, 4 anos, já entende. Não entende.
tem que tratar cada coisa no seu tempo correto, não acelerar, porque se você acelerar, vai te dar um problema de saúde, o teu corpo vai gritar, vai falar. E se você estiver presente, você estiver ouvindo, é rápido. É rápido. Eu também tenho problemas de saúde hoje, mas é muito rápido. É impressionante. A minha garganta inflama e desinflama no mesmo dia. Por quê? Porque eu sei o que está acontecendo com o meu corpo, eu sei o que eu precisava ter falado e não deu para falar, e eu vou, entro, faço o meu processo, a minha própria decodificação, para que eu entenda, para que eu não entre nesse conflito. Então, se a gente estiver nesse estado de presença e tiver as ferramentas corretas, a gente não vai ter esses conflitos, não vai ter esses problemas de saúde. Não é isso? O que foi? Travou? Peraí, eu travei ou alguém travou? Não, com certeza. Eu travei. Você travou um pouquinho. Peraí, aí voltei. Acho que já destravou já. Voltei. Mas essa é a importância. Enquanto a gente não se reconhecer, as coisas não vão funcionar. E a gente adoece, e assim, gente, adoecer é normal, porque o nosso corpo precisa de um monte de questões emocionais no nosso dia a dia e que a gente precisa realmente que o nosso corpo se adapte. Eu preciso de lutar, fugir, congelar, e meu corpo precisa se adaptar a todas as emoções e todos os turbilhões que acontecem na nossa vida. Mas o que não dá é para a gente adoecer de forma crônica. Crônica, Porque isso. na natureza não pode existir doença crônica. E se existe doença crônica, é uma incapacidade de adaptação de você limpar as suas emoções. O corpo Então, não está se adaptando. O corpo ele vai o tempo todo se adaptar. A gente, o tanto de merda que a gente faz com o nosso corpo. Come mal, vive relacionamentos ruins, estresse, trabalho. E o nosso corpo está aqui, galera, fazendo câncer e está se adaptando. E aí a gente fala, é doença. Cara, será que é doença mesmo? Né? Ou um processo de autocura? Por que a gente só adoece quando a gente acaba de brigar? Né? Quando a gente está lá naquele trabalho desgraçado e, opa, vou entrar de férias. Aí entra de férias, o que acontece? Fica doente. Aí a gente fala, doença desgraçada. Cara, você tem que agradecer e falar, puxa, obrigado, porque meu corpo está se regenerando. É um momento que ele está de falar assim, agora finalmente eu posso sair do estresse e descansar. Essa é uma quebra de paradigma, uma mudança muito grande, né? E a gente, na sexualidade, é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu fico o tempo todo tendo infecção de urinária, toma antibiótico, para de tomar antibiótico. Você tem seu território? Você pode mijar nos 4 cantos da parede? Ou você da pode sua mijar casa, e falar, esse homem é meu? Né? Essa casa é minha? Eu tenho meu território? Não, não posso. Ah, minha cunhada veio morar comigo. Eu moro na casa da minha sogra. E assim vai naquela briga em que você não tem o seu território. Então, o corpo tem a sua função. O cachorrinho sai mijando na rua e para de metro em metro para fazer xixi porque está demarcando o território dele. A gente também precisa demarcar o nosso território. Senão, a gente vai ter problemas. É simples assim. Né? E a sexualidade, ela está aí no seu corpo. Então, o sexo, a vagina, sai uma cabeça de um neném desse tamanho. Isso. Aí a mulher vem para você se queixando que tem dor na relação. O que está acontecendo? Né? O que você está rejeitando? Né? O que você não quer que entre ali? Ou né, foi um abuso, ou foi um... Cara, o corpo grita. O corpo grita. Basta você saber como que você faz para lidar com isso, né? Essa é uma experiência que eu tenho, né? Eu falei que eu tive muito conflito na área sexual durante a minha vida toda, né? Eu entendi, porque eu entendi o processo de como foi a minha primeira vez, não houve agressão, não houve nada, mas houve um pouco de cobrança da minha parte. E aí, ao longo da minha vida, foi da mesma forma. Era sempre uma cobrança da minha parte para que aquilo fosse sensacional. Mas eu nunca me entreguei para realmente aquilo ser legal para mim. Então, eu fazia para ser legal para o outro. Então, eu nunca fui realizada. Quando eu entendi esse processo, meu corpo começou a aceitar o sexo, a aceitar o toque, a aceitar... Eu tinha problema das pessoas me tocarem, tipo, tocarem meu braço. Eu não gostava que me tocassem.
E fazendo toda essa leitura, toda essa decodificação da minha história e da minha vida, eu consegui entender que eu queria, mas eu não permitia vivenciar o ato sexual, porque eu tinha uma programação mental de família que me deixou bloqueada nessa área. Então, quando eu fiz a formação de DMC, tudo fez sentido, né? Eu falo que eu fiquei uma semana conflitada com tudo, porque foi muita coisa fazendo sentido de uma vez só, e por isso que realmente o DMC foi um divisor de água na minha vida. E dentro do DMC, dentro do DMC, eu entendi minha vida sexual e ali eu comecei a aceitar isso, né? Então, realmente depois disso, que minha vida sexual se equilibrou. Então, não é uma coisa de fazer sexo para o outro. O sexo tem que ser para você, tem que ser permitível, você tem que querer. O corpo, quando a gente quer o sexo, o corpo ele se prepara para receber o sexo. Quando você não quer, o corpo ele não prepara, ele se fecha de todas as formas. E se você vai fazer sexo, mesmo não querendo, o teu subconsciente, a tua mente, o teu corpo vai entender aquilo como um abuso. Óbvio que não é um abuso, porque você está permitindo que o teu marido faça sexo com você, ou você vai se obrigar a fazer sexo com sua esposa. Mas o teu corpo animal, lembra que o Carlos falou, nosso corpo é animal, nossa mente é animal. Ele vai entender que aquilo é uma agressão. E aí a pessoa tem conflito sexual a vida inteira, ela nunca teve um abuso sexual, porque os grandes problemas sexuais é porque a pessoa passou por abuso sexual, mas mesmo ela não tendo, ela tem esses conflitos sexuais a vida inteira. Aí você começa a mapear, decodificar a vida sexual dela, os relacionamentos dela, e ela vai, aí a gente entende que algum relacionamento ela foi agredida, ela foi abusada, e o subconsciente dela entendeu esse abuso, e daí em diante não adianta mais tentar. Enquanto não tratar essa dor que tem lá guardadinha no subconsciente dela, não vai resolver. Porque isso pode ser vivido no real ou no imaginário, né? Porque a mente não entende. Não entende. Ele só entende que existe um objeto ali dentro, né? E para isso ele começa a entrar em fase de conflito, sai de conflito. Aí você começa a ter corrimentos, você começa a ter lesões de colo de útero, você começa a ter vaginismo, você começa a ter dispareunia, que é dor na penetração, e aí você começa a chegar até a ter câncer. Porque eu não quero mais. E assim, algumas mulheres se obrigam, porque se eu não der para o meu marido, ele vai pegar ele vai rua, pegar outra. ou vai pegar outra. Então, gente, relacionamento, cara, tem que estar todo mundo junto. Tem que ser uma relação de confiança, né? Porque a confiança é o principal sistema que faz com que uma tribo funcione. Então, se eu vivo numa tribo que eu não posso confiar nas pessoas que estão do meu lado, eu vou gerar desconfiança. E se gera desconfiança, gera medo. E se gera medo, gera egoísmo. E esse é o grande problema da humanidade, né? A gente vive dentro do nosso egoísmo, querendo agradar as nossas necessidades, sem estar preocupado com o que o outro pensa. Gente, nós não fomos feitos para transar o tempo todo. Lembra? Transar é feito para que você se reproduza. Reproduzir. Esse negócio de ter prazer com sexo e essa loucura sexual, isso vem do comportamento humano, que fica atrás de emoções e sentimentos. Mas o sexo não é uma obrigação. Se você gostar de transar todos os dias e topar, ótimo, beleza. Agora, se não, você precisa ter um relacionamento tranquilo. E você precisa falar, olha, não estou afim hoje, não estou legal, não quero. E tudo bem. Tá tudo certo. O que você não pode é permitir que você se fira, ou que as outras pessoas te firam, porque você tem que agradar as pessoas. Porque senão a chance de você adoecer é muito grande. Fatal, não tem como correr. Essa parada aí do vaginismo... Tem 6 minutos. Vamos falar rapidinho. Essa parada do vaginismo, Carlos, é uma coisa que as mulheres nem sabem que existe. E o vaginismo é o quê? Eu não quero ser penetrada. Ponto. Bora lá, o que a gente vai falar nesses 5 minutos? Gente, perguntinha, você sabe que não depende da gente, vão derrubar. Solta aí. Solta aí que a gente vai falar. Sabe? Meu amigo, é porque isso não dá dinheiro, né? Que ninguém sabe. Que quando você devolve o poder para as pessoas,
delas se autoconhecerem, do autoconhecimento, de como funciona o seu corpo, você quebra uma indústria, né? Você quebra uma logística de que a solução está fora. Porque Jesus mesmo disse, conheceis a verdade e ela vos libertará. Então, você sendo uma pessoa livre, você vai ser feliz e aí você deixa de ser manipulado. Mas, infelizmente, é essa a nossa caminhada aqui, né? Olha só, tem uma... A gente que está aqui nessa live, que está prestando atenção no que a gente está fazendo no nosso trabalho, são pessoas que estão querendo isso, né? Se libertar, assumir o controle da sua vida de novo e ser feliz, né? Eu acho que é por isso que as coisas não se manifestam. Eu falo que relacionamento é feito de duas pessoas completas. Esse negócio de tampa na panela, metade da laranja. Não dá para ser pessoas pela metade. Relacionamento é feito de duas pessoas inteiras que fazem e que entram numa rotina boa para as duas pessoas, com respeito. Tem uma pessoa aqui perguntando sobre o curso de DMC. Responde Tem aí, tem uma pessoa perguntando aqui, ó, sobre o curso de DMC, ó. Como fazer o curso de DMC? A Lili. Deixa aqui, ó, depois aí um direct que a gente manda os contatos para você, para que vocês possam saber aí. Eu acho que vai ter um curso agora de 27 a 30, agora em junho, e eu acho que tem ainda umas 5 vagas, alguma coisa assim, mas como não sou eu que cuido, eu preciso de olhar para responder para vocês. Tá. Né? Vamos aproveitar aí, vamos sentar o pau. Pergunta aí, gente. Pode ser online ainda? Pode me chamar em box também, tá? Qualquer dúvida que eu falo. Deixa perguntas, se vocês quiserem, gostaram do tema e quiserem fazer perguntas de algum tema específico, né, Rê? Quando a gente fala do sexo casual, vamos falar isso, não é que não pode fazer o sexo casual. Pode, mas desde que isso seja permitido para você. Você se permite a vivenciar isso. E desde que isso não fira você, não fira as pessoas, não magoe, não cause nenhum problema, né? Sexo é bom, sim, sexo pode fazer, sim, desde que fique tudo bem aí dentro da sua cabeça. O Rodrigo está perguntando se você pode comentar novamente sobre o conflito com o pai ou nem conhecê-lo, se isso pode gerar problemas na sexualidade ou no relacionamento. Sim, pode. Por causa da questão da referência. Né? Você precisa ter referência. Então, geralmente, o cérebro só reconhece aquilo que lhe foi apresentado. Então, é preciso que entenda essa relação. E aí é importante, Rodrigo, fazer uma terapia da cadeira ou uma terapia de constelação sistêmica que a gente ensina no DMC, para que você consiga integrar essas emoções da pessoa. É claro que sempre vai ficar uma lacuna, né? Mas é o que eu falo sempre para os alunos. A gente parte da consequência para tentar achar a causa. Nunca do que aconteceu para ver o que vai trazer de resultado. Porque tem pessoas que não têm contato com o pai e com a mãe e têm relacionamentos maravilhosos. Isso de forma alguma interfere no corpo delas. Mas se interfere, se está causando algum problema, a gente precisa buscar onde é que está a origem disso aí. E aí ou é regressão à causa, ou então a gente fazer uma constelação sistêmica dentro do processo de hipnose para conseguir recuperar isso aí. Certo? Normalmente a gente vincula as emoções, né? Um minuto, Rê. Um minuto. Normalmente a gente vincula as emoções. Amor com alguma coisa. Amor com agressão, amor com depressão, amor com rejeição, amor com violência, amor com alguma coisa. Então você precisa identificar esse ponto e tratar isso aí para não ter mais os relacionamentos abusivos, os relacionamentos de dedo podre. Bom, é isso, né, Carlos? Pessoal, pode me chamar em inbox lá no meu Instagram, perguntar sobre o DMC, qualquer dúvida que tem em relação ao relacionamento, DMC, sexo, né, essas coisas, pode me chamar em inbox. E mesmo eu passo contato da pessoa que cuida da questão de DMC do Carlos, porque ele realmente não tem acesso a essas coisas, então podem me perguntar. Doutor Carlos vai deixar gravado, sim, por 24 horas. 4 horas. Certo? Gente, beijo, muito obrigado por vocês estarem aí com a gente. Rê, muito obrigado, querida. E se tiver demanda, vamos fazer mais uma live, que você é maravilhosa. Vamos, sim. Deixe no inbox as perguntas para a gente fazer outra live, gente. Vamos falar mais. Vamos falar. Um beijo para vocês. Beijo. Deus, boa noite e até terça que vem. Teremos algumas tem mais um, hein, interessante até lá, hein?
Quem sabe não correr de novo. Né? Se vocês Deixem as quiserem, perguntas, o que você quer que o Dr. Carlos aí, fale. digita aí. Tchau. Fecha aí, doutor, senão vai cair. Fecha aí, senão vai cair. Isso aí. Para vocês, fiquem com Deus. Um beijo. Gratidão.